Não é de hoje que mistérios sobre como eram antigas as civilizações e sociedades intrigam e tiram o sono dos nossos arqueólogos e paleontologistas. Eles vivem em uma busca constante por vestígios e sinais para tentar descobrir os mistérios que cercam o nosso passado. E é por isso que no vídeo de hoje veremos os maiores mistérios arqueológicos descobertos na África. Ele é considerado o berço da humanidade. É o terceiro maior continente do mundo, chegando a ocupar 20% do planeta, e o segundo mais populoso, com mais de 1 bilhão de pessoas. É banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Índico e pelo incrível Mar Mediterrâneo. Muitos chegam a afirmar que é o possível local onde surgiram os primeiros seres humanos na Terra, e tem como principal característica sua encantadora diversidade cultural e sua história. De fato, podemos dizer que a África é um continente que possui belezas inconfundíveis, e que encanta a todos com suas belezas naturais, seu clima e com seus animais de mais diferentes espécies. A África também é conhecida por ser o lar do maior animal terrestre do mundo, o elefante, e do mais alto também, a girafa. Ela também abriga o maior rio do mundo, o famoso Rio Nilo, mas nem só de belezas vive a África. Diversos mistérios rondam esse continente e inúmeras descobertas já foram feitas ao longo dos anos. Os sítios arqueológicos da África ajudaram a explicar alguns dos maiores mistérios da nossa história, mas mesmo assim ainda há muitos mistérios que ainda intrigam os cientistas. Garganta de Olduvai, Tanzânia. Como todos nós sabemos, a Idade da Pedra foi um período da nossa história marcado pela fabricação de instrumentos e ferramentas pelo homem. Elas possuíam os mais diversos formatos e eram utilizadas pelas diferentes finalidades. E de fato, isso garantiu a sobrevivência do homem durante muitos anos. Infelizmente, muitas dessas ferramentas foram completamente perdidas, soterradas ou danificadas ao longo do tempo. No entanto, graças aos avanços tecnológicos e científicos que tivemos em nossa sociedade, podemos achá-las e recuperá-las. Como muitos de vocês sabem, os cientistas têm bastante interesse em saber como a nossa sociedade e civilização foi construída, e a descoberta e estudo dessas ferramentas fez com que pudéssemos compreender como ocorreram os avanços em nossa sociedade. De fato, podemos encontrar esses vestígios deixados pelo homem em qualquer local do planeta, porém há um local específico que abriga as maiores e mais importantes descobertas arqueológicas da nossa humanidade. São eles os sítios arqueológicos. E é por isso que a Garganta de Olduvai é considerada um dos lugares mais importantes da Terra. Ela está localizada no norte da Tanzânia. Sua grande importância se deve ao fato das incríveis descobertas realizadas no local sobre os primeiros seres humanos e às surpreendentes antiguidades encontradas por lá, sendo essas fantásticas descobertas utilizadas para documentar a história de nossos ancestrais. Em 1930, há quase um século, se iniciava a pesquisa do local. O casal de arqueólogos e antropólogos Lois e Mary Leakey descobriram através de vestígios de antigas ferramentas feitas de pedra que homens viviam no local há quase 2 milhões de anos. Eles também demonstraram que a espécie humana surgiu na África e não na Ásia como pensávamos até então. Através de sua pesquisa no local, eles conseguiram produzir uma riqueza extraordinária de dados arqueológicos e paleontológicos para o estudo da evolução humana. Hoje, a Garganta de Olduvai é mundialmente reconhecida e em 1979 foi considerada pela Unesco como um patrimônio da humanidade. Vale dos Reis, Egito. As tumbas ficaram bastante conhecidas devido a diversas descobertas feitas no Egito ao longo dos anos. Como você sabe, as tumbas eram os locais onde os faraós ou pessoas muito importantes do Antigo Egito eram sepultadas. Também chamado de Vale dos Túmulos dos Reis, o Vale dos Reis é um vale no Egito que fica localizado à margem do oeste do rio Nilo, à frente de Tebas. O vale tem sido um dos principais objetos de exploração da cultura e da história egípcia nos últimos 2 séculos. Durante quase 500 anos, diversas tumbas foram escavadas no local para enterrar faraós e nobres da região do Egito. A história conta que os reis do Império Egípcio, temendo pela segurança dos faraós e nobres, planejaram esconder os seus túmulos em um vale solitário nas colinas. Nos túmulos, os faraós foram enterrados, assim como várias rainhas, alguns oficiais de alto escalão e os vários filhos de Ramsés II. Em 2005 foi descoberta uma nova câmara e em 2008 outras 2 entradas de túmulos. O Vale dos Reis é conhecido por ter 63 sepulturas e câmaras dos mais diversos tamanhos. Uma coisa bastante interessante é que os túmulos dos faraós e nobres são decorados com cenas da mitologia egípcia e são considerados vestígios das crenças e rituais funerários do período. Infelizmente, quase todos os túmulos parecem ter sido violados e roubados na antiguidade, mas mesmo assim ainda conseguem nos dar uma ideia da grandeza e do poder dos faraós. E a maior e mais complexa tumba do Vale dos Reis, mais especificamente a número 5,
Aparentemente foi construída para conter as câmaras funerárias de muitos dos filhos de Ramsés II, o maior rei da 19ª dinastia. Laas Gaal, Somália. Voltando à pré-história, eu tenho certeza que você ainda se lembra das suas aulas de história, mas especificamente aquelas que falavam sobre as famosas pinturas e gravuras rupestres feitas pelo homem no passado. Como vocês sabem, elas eram representações artísticas dos povos antigos. Elas foram encontradas em paredes e tetos das cavernas por diversos arqueólogos. Em boa parte dessas pinturas e gravuras podemos observar a presença de animais, plantas, pessoas e sinais abstratos. Há inúmeras interpretações sobre essas pinturas, mas de maneira geral, elas ilustram cenas de caça, rituais e mostram como era o cotidiano dos povos antigos. Essas pinturas já foram encontradas em diversos locais do planeta, e um deles é Laas Gaal, na Somália. Laas Gaal é um complexo de cavernas localizado na Somália, onde podemos encontrar vários exemplos de arte rupestre nos povos antigos. Essas cavernas abrigam algumas das mais antigas pinturas do período neolítico, do chamado Chifre de África, uma região do Nordeste africano. O nome da região se deve à forma pontiaguda que ela possui no mapa. Muitos nômades utilizavam as cavernas como local de abrigo quando chovia, mas nunca havia notado a presença das pinturas no local. Hoje, o local onde foram encontradas as pinturas é resguardado pela polícia local. Nos meses de novembro e dezembro de 2002, uma equipe francesa organizou uma pesquisa arqueológica na Somália, e foi durante o trabalho de pesquisa que a caverna foi descoberta. Felizmente, as pinturas se encontram em excelente estado de conservação, e aparentemente parecia mostrar o que seria uma cerimônia com vacas. As pinturas encontradas datam algo entre 9.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Hoje elas são consideradas tesouro nacional da Somália e um ponto turístico do país. Cavernas de Blombos, África do Sul. Blombos é mais um de vários sítios arqueológicos que abrigam descobertas sobre a nossa história. Esse sítio arqueológico está localizado em uma reserva natural famosa na cidade do Cabo, na África do Sul. Ele ficou conhecido devido à descoberta realizada por um grupo de arqueólogos da Universidade de Bergen, na Noruega. O grupo aparentemente conseguiu encontrar o desenho mais antigo que se tem notícia do mundo. A figura encontrada, ao que tudo indica, foi feita há quase 70.000 anos. Com base na descoberta, os arqueólogos acreditam que o grupo de humanos caçadores-coletores tenha habitado o local no passado. A figura foi encontrada quando os pesquisadores estavam escavando em busca de outros artefatos. O curioso da figura é que ela possui diversas linhas vermelhas cruzadas que aparentemente foi feito com um giz de ocre e é um tipo de argila, digamos assim. O líder da expedição feita à caverna afirma que definitivamente trata-se de um desenho abstrato e que possivelmente ele tem algum significado para o quem fez. Também foram feitas análises químicas e microscópicas da figura, e as análises confirmaram que ela foi feita por mãos humanas. Meroé, Sudão. Acho que já falamos sobre pirâmides no vídeo de hoje, mas as que vamos falar agora são um pouco diferentes das pirâmides egípcias. Vamos começar por uma antiga cidade de Margem, leste do rio Nilo, na Núbia, a cidade de Meroé. Não sei se muitos de vocês sabem, mas a região do Vale do Rio Nilo atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão. Essa cidade foi a capital do reino de Kush, um reino africano da antiguidade. O que há de interessante nessa cidade é que no lugar onde se encontrava a cidade, existem mais de 200 pirâmides. Essas pirâmides são conhecidas por pirâmides núbias e elas foram construídas pelos antigos governantes do reino de Kush. Antes dessa civilização construir essas pirâmides, não havia construção de novas pirâmides no Egito e no Vale do Nilo há mais de 500 anos. Essas pirâmides são mais baixas que as egípcias. A maior possui apenas 30 metros de altura e mais pontuadas, e tem uns ângulos de aproximadamente 70 graus de inclinação. Em Meroé também foram encontrados 3 cemitérios com mais de 100 pirâmides. Embora essas edificações tivessem sido cuidadosamente escavadas, revelando diversos objetos que enriquecem o nosso conhecimento sobre a cultura cuxita, muitas características dessa civilização ainda são um mistério. Até mesmo a cronologia dos fatos ainda não é precisa. Há estudos que revelam que este reino era governado por rainhas que recebiam o título de Candens e que o poder seria passado aos descendentes do sexo feminino. Este mito foi associado por alguns estudiosos com a lenda da rainha de Sabá. Em 2003, a cidade de Meroé se tornou um dos sítios arqueológicos considerados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Mas e você? Gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar o seu gostei e também a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!